Salve, salve galera, salve, salve todo mundo. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão. Um bom fim de semana para todos em mais uma das minhas análises semanais, né? As famosas análises semanais, que são reflexivas, né? São mais didáticas, enfim. Bom, antes de eu começar, eu peço aqui para você deixar o seu like, né? Curtir esse canal, se inscrever, comentar, a gente sempre responde e tudo mais. Ontem a gente fez uma live maravilhosa sobre Coreia do Norte, peço para vocês assistirem a live, né? Tem lá alguns comentários, importantíssima live, bem desafiadora, mas, né, acima de tudo, importante. Então, peço para vocês deixarem seu like, curtam esse canal, ative o sininho e vamos lá, vamos fazer uma pequena análise semanal, né, que condiz bastante com o noticiário que a gente está vendo. A gente está ainda não decidiu o tema da próxima live, mas tem acontecido bastante coisa, né? O que tem acontecido aí com a Venezuela, cada vez mais a situação tensa. Eu parei para fazer aqui uma live interessante sobre o assunto, não sobre o assunto, mas uma live reflexiva, mais ou menos, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui, né? E, mais uma vez, curta, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, né? E vamos nessa, vamos começar aqui, ó. Tá aqui. Uma vez. Isso aqui é difícil às vezes botar. Vamos lá. Galera, por que há essa aliança entre cartéis e terroristas? A gente tem visto muito esse termo narcoterrorismo e eu acho que as pessoas, e principalmente algumas pessoas até famosas, jornalistas e tal, não estão entendendo bem por que hoje os cartéis são também terroristas, além de traficantes de drogas. Por que há essa aliança e qual foi o objetivo, o que está por trás, enfim, vamos tentar entender isso aqui. Eu até vi hoje o ministro das Relações Exteriores do Brasil dizer que não não é narcoterrorismo, não é o Bin Laden, o caso do Maduro, enfim, os traficantes não são isso, não são aquilo, mas eu vou explicar por que, de fato, e isso é um tema novo, tá? Eu até entendo que as pessoas não entendo como é que o ministro das Relações Exteriores não entende, mas eu entendo que as pessoas assim de fora não entendam bem, mas de fato há uma aliança entre os cartéis e os terroristas, principalmente islâmicos, e isso tem que ser explicado por quê. Então eu vou tentar aqui fazer. Bom, primeiro, o que um dono de um cartel grande ele precisa para sobreviver? 3 coisas básicas. Primeiro, precisa de terra para poder plantar a droga e tudo mais. Ele precisa de rota para chegar ao seu consumidor, né? E ele precisa de segurança, né? Para poder conseguir fazer isso. E os cartéis, durante os anos 90, principalmente, quando eles foram se expandindo, lá no final dos anos 80, anos 90, eles estenderam esses braços, né? Esses tentáculos, para ter esses 3 pilares importantes. Existem outros pilares, mas esses são os mais importantes, em diversas frentes, né? Eles conseguiam as rotas, né? Através de ou traficantes ou até do próprio exército. Eu digo exército, pessoas ligadas ao exército que eram corruptas. Ele conseguia suas terras e a segurança através de também pessoas ligadas ao exército ou mercenários e tudo mais. Ainda consegue esses fatores através de corruptos, enfim, mercenários, enfim, até hoje eles têm essas terras, a segurança deles através dessas pessoas, e eles conseguiam, principalmente, lavar o dinheiro, né, através de pessoas corruptas, doleiros, banqueiros, etc, etc, né? Então, eles conseguiam fazer isso. Tem até um filme muito bom que é o Gangster, né? Que é o Frank DeLuca, que foi o cara que trouxe, Frank Lucas, aliás, que trouxe a heroína para os Estados Unidos, e ele usou muito o exército, sabe, para isso, corruptos do exército para fazer isso. Mas é um exemplo, ele conseguia, né, ele conseguia fazer essas operações, os cartéis, no caso, através de vários pilares diferentes. Usava ou o doleiro, usava ou mercenários ou traficantes para conseguir as rotas, né?
E a sua segurança também usava corruptos do exército, mercenários ou traficantes, para conseguir fazer a sua segurança e ter a sua terra, né? Principalmente quando entrava em guerra com outros cartéis. Por que, então, os terroristas, principalmente os islâmicos, fizeram essa aliança? Por que eles decidiram investir mais nos terroristas? Bom, porque os terroristas, eles têm uma característica principal que eu vou falar, né, que é a quarta. Ele tem 4 pilares importantes, mas a última é uma coisa que ninguém tem, né? Mas ele é como se fosse um pacote completo nessa história toda. Ele é como se o empresário do tráfico, né, que são grandes empreendedores, os donos de cartéis, investisse em um pacote completo. Por quê? Bom, para conseguir a rota, como eu falei, o terrorista, ele consegue isso de uma maneira até mais eficiente que o exército corrupto, né, os generais de exército ou os traficantes conseguiam. Um terrorista, ele está sempre atacando uma outra área, né, está sempre precisando sobreviver, está sempre precisando de segurança, está sempre precisando conquistar territórios, e isso abre caminhos para novas rotas do tráfico se você os contratar. Então, esse é o primeiro ponto. O terrorista, ele, assim como os banqueiros e os doleiros, ele também tem a capacidade tecnológica e a expertise de lavar dinheiro. Claro, o terrorista, para comprar as suas armas, ele precisa lavar grana. Ele não pode dizer que está comprando, por exemplo, o Hezbollah, no caso, não pode dizer que está comprando, sabe, essas armas sem lavar. Porque a origem do dinheiro não pode ser mostrada, senão já é o bombardeio no dia seguinte, né? E, principalmente, o terrorista, ele tem uma força militar, às vezes, mais poderosa do que um próprio exército mesmo. Um exército da Colômbia, eu acho que um Hezbollah é muito mais poderoso. Por quê? Porque eles estão em contato direto com as principais armas tecnológicas do mundo. Eles estão em guerra. Eles estão em constante conflito com as armas mais tecnológicas e poderosas do mundo. Então, para fazer a segurança, sabe, dos cartéis, é muito mais válido você contratar um desses terroristas, ou pelo menos na parceria que acontece, ter esses terroristas, principalmente islâmicos, para resguardar a terra e tudo mais, do que você ter um mercenário, um cara que pode a qualquer momento virar as costas para tu, sabe? Etc, etc. Ter um traficante, ter um guerrilheiro, é melhor ter um terrorista, um cara que está em contato direto com a guerra, beleza? Então, são 3 fatores. É como se, quando tem essa aliança, o empresário do tráfico, ele tem um pacote completo, sabe, do que ele precisa para sobreviver, para ele conseguir expandir a droga, para ele ter a segurança das suas terras e também para lavar o dinheiro, beleza? Só que ainda assim, o terrorista tem uma coisa a mais, que nenhum tem. O terrorista, ele nunca vai roubar o cartel. Sim, o terrorista quase nunca vai roubar um cartel. Por quê? Porque, por exemplo, o terrorista, ele não consegue o dinheiro para ele. Ele não enriquece. Ele não está lavando dinheiro para ele. Ele está lavando dinheiro para o grupo. Não é uma pessoa, é o grupo. O cara que lava o dinheiro para o Hezbollah, ele não está lavando para ele. Ele não está enriquecendo. Ele está lavando para o grupo. Lavando para a causa que o grupo representa. A causa divina, enfim, do Estado. Então, ele não lava para ele. Ele não enriquece. E o segundo ponto é que os terroristas, principalmente os islâmicos, claro que são a maioria, o pessoal do Talibã, Estado Islâmico, Hezbollah, etc, etc, eles nunca vão estar sem precisar de dinheiro. Eles sempre vão precisar de grana. Então, por que um terrorista roubaria um cartel? Não tem sentido. Primeiro que eles não enriquecem, como eu falei, eles usam dinheiro para comprar armas, para comprar equipamentos, para lutar a guerra, né? Eles lavam o dinheiro para isso. E segundo, eles sempre vão precisar de dinheiro, porque sempre vai ter guerra, sempre vai ter um que vai morrer, eles têm que recrutar, etc, etc. Então estão sempre em guerra. É um poço sem fundo.
é um saco sem fundo. Ou seja, o cartel dá o dinheiro para eles lavarem, sabe? Eles lavam a grana, às vezes até traficam a droga, e uma parte fica para eles. Mas é uma parte que não dura. Eles não enriquecem e eles estão sempre em guerra. Beleza? E é interessante você ver. Então, os donos do cartel olharam isso e falaram, pô, perfeito, vou investir nos terroristas, porque é o pacote completo e ainda assim eu não serei roubado, porque já aconteceu muitos casos assim. Às vezes um doleiro já roubou do cartel e sumiu no mapa, entendeu? Por quê? Porque o cara enriquece para ele. Ele é ganancioso, ele tá lavando dinheiro, fica uma parte para ele e ele enriquece para ele. Já teve gente do exército que saiu fora, roubou. Já teve gente de facções criminosas, etc., que também roubou. O terrorista não. O terrorista, ele não enriquece e ele sempre precisa de dinheiro, porque ele sempre está em guerra. Ele consegue o dinheiro para o grupo e ele sempre está em guerra. Por isso os cartéis investem pesado nesse momento nos terroristas. É algo novo na história, é algo que tem acontecido recentemente, mas sim, há o problema do narcoterrorismo. Isso é um problema sério, não é brincadeira. Há sim esse problema. Porque é vantajoso para o terrorista e é vantajoso para o cartel. E isso precisa ser combatido. Como está sendo agora. Vamos ver o final. Claro, os Estados Unidos é o que mais financiou cartéis no mundo. É muito curioso que os Estados Unidos agora apareça para combater os cartéis, sendo que quem enriqueceu os cartéis foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o maior consumidor, é o maior consumidor de drogas do mundo. É inegável isso. Mas, de fato, não é esse diagnóstico, sabe? Entre do cartel e do terrorismo, e chamar de narcoterrorismo, sim, é um diagnóstico correto. Porque essa parceria existe e é uma parceria muito perigosa. Beleza? Isso aí, galera. Vou pedindo para você deixar o seu like, curtir o sininho. Essa é a minha análise da semana, do fim de semana. Vamos acompanhar os acontecimentos. Quinta-feira tem live, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.